Saúdo a todos os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não precisamos de ajuda de mais nada para sermos salvos. Nós já somos salvos a partir do momento em que aceitamos a Jesus na nossa vida e passamos a obedecê-lo, a obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu toda a lei e deixou-nos um novo mandamento, e nós seguimos a Jesus Cristo, somos seus discípulos e somos irmãos de Jesus, de Cristo, que é Filho de Deus, que recebeu o nome do Pai, que é Jesus. O nome do Pai é Jesus. E o próprio Cristo disse: anunciei o teu nome aos homens do mundo, que os homens que me deste do mundo eram teus e tu nos deste. Somos nós, somos de Cristo. E somos irmãos dele porque temos o mesmo Pai, que é Deus. Quando aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos unigênitos de Deus. Então nós já somos salvos, precisamos apenas nos manter no caminho estreito. Entramos pela porta estreita, que é Jesus Cristo, e nos mantemos nesse caminho estreito. E aqui nós vamos vendo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 em diante, a palavra diz assim: convocando os seus 12 discípulos, que eram os 12 apóstolos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então veja aqui, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, em outro lugar fala de 70, em outro lugar fala de outra maneira. Nesse texto que nós estamos lendo em Lucas capítulo 9, do versículo 1 em diante, fala dos 12 discípulos, 12 apóstolos. Eles eram seguidores de Jesus, eles obedeciam a Jesus, viviam conforme o Senhor Jesus ensinava, haviam ouvido a boa nova, o Evangelho é boa nova, haviam ouvido a boa nova e entendido que a salvação agora não era mais pela lei, mas pela graça. Estavam seguindo Jesus. Ainda não tinha entendimento completo, não. Até para Pedro, lá no final, nós vemos que o Senhor Jesus diz: quando você se converter, você converta os teus irmãos também. Ajude os teus irmãos. Então, aqui diz aqui que esses 12, ele chamou e deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Então o que nós vemos aqui só nesse primeiro versículo do capítulo 9 de Lucas? Se não vier poder do Pai, se não vier poder de Deus, porque o Senhor Jesus, tudo que ele fazia, tudo que ele tinha, ele fazia e tinha, porque o Pai lhe dava. Ele confessou isso, falou isso várias vezes, não deixou isso escondido, não. Faço tudo que o Pai me manda. Essas obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Ele não diz eu sou o Pai. O Pai que está em mim é quem faz essas obras. As palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que fala através de mim. Né? Então, ele deu essa autoridade, essa virtude, esse poder para os discípulos, para que levassem o Evangelho adiante. Né? E aqui nós vemos: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Enviou-os a pregar o reino de Deus. O reino de Deus, não mais o reino de Davi, não mais um reino terreno, um príncipe que os judeus estavam esperando, um escolhido, um ungido, que estavam esperando para um reino terreno. Não, agora é um reino celestial. Enviou a pregar o reino de Deus, um reino celestial, um reino espiritual. O Senhor Jesus disse a Pilatos: se o meu reino fosse daqui, meu Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos aqui para me proteger. Mas o meu reino não é daqui, o meu reino está vindo. Né? Enviou aqui o Senhor Jesus enviou a pregar o reino do céu, o reino de Deus, e a curar os enfermos, justamente para que as pessoas, ouvindo aquela mensagem e vendo os sinais que iam se seguindo, tivessem que parar para pensar: pera um momento aqui, isso aqui tem coisa diferente aqui nesse pessoal aí, tem alguma coisa diferente, porque ninguém fez isso. Essas pessoas vêm, expulsam os demônios, curam os enfermos, né?
E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Então aqui nós vemos como que o servo de Deus, que vai anunciar o Evangelho, que viva do Evangelho, diz a palavra. Não é que fique rico do Evangelho, que viva do Evangelho. Aqui, o Senhor Jesus disse claramente aqui: vocês não levem nada para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem uma troca de vestido. Vocês vão só com essa roupa aí. E vocês vão chegar na cidade, em qualquer casa em que entrarem, ficar ali, e de lá vocês vão sair e pregar o Evangelho. Vocês vão pregar o reino de Deus. E em qualquer cidade, se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra aquela cidade, contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então aqui, nós vemos aqui, os 12 receberam o poder de Deus, para mostrar que havia sobre a face da terra agora uma nova mensagem, um novo caminho, um caminho apertado, mas que conduzia à salvação verdadeira, porque a lei veio no Antigo Testamento por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A vida e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o servo de Deus, aquele que é enviado, ele não está preocupado em estar bem vestido, com 2 roupas, 3 roupas. Ele não está preocupado em aparência, ele está preocupado em transmitir a palavra de Deus, em falar a verdade, em ser fiel ao seu Senhor. Não está preocupado com o pão, com o dinheiro. O Senhor proverá, Ele não vai me deixar faltar nada. Vamos passar luta? Vamos passar lutas, tribulações, mas o Senhor não vai nos abandonar. Quem está me mandando expulsar demônio e quem está me mandando curar enfermos, vai me abandonar para eu morrer de fome? De jeito nenhum. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Está me enviando a falar da palavra dele, está me enviando a fazer a obra que ele preparou e que ele deu início, que é a pregação do Evangelho. Como que eu não vou confiar nesse tão grande Senhor poderoso, Deus maravilhoso? Como que eu não vou confiar que vai me guardar do mal, vai me livrar e vai me dar vitória e vai me dirigir em todos os caminhos, a tal ponto de aqueles que não nos ouvirem, aqueles que não os ouviam lá no passado, se em alguma cidade vos não receberem, aqui não está falando de uma pessoa, está falando de uma cidade toda, né? Saindo vós dali, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E eles foram e percorreram todas as aldeias, todas as cidades, anunciando o Evangelho, fazendo curas por todas as partes. Muito bem. Hoje, como que eu sei quem é discípulo de Jesus? Como esses daqui. Aqueles que curam os enfermos, aqueles que expulsam os demônios. Muito mais que isso, o Senhor tem feito nos nossos dias. O Senhor tem revelado coisas para nós que mesmo estes daqui ainda não tinham entendido. Nós estamos vendo o caminho, a porta estreita, o caminho apertado com tal clareza que só de aceitarmos a Jesus nós já somos salvos, já temos vida eterna, nós já fomos curados de todas as enfermidades físicas. Às vezes sim, às vezes não. Então não é o irmão aí que está anunciando o Evangelho, não é do discípulo de Jesus porque não curou, mas a cura não vem através de nós, vem através do poder de Deus, e Deus só opera na vida daquele que crê. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo falou isso, que naquele determinado lugar não pôde fazer muitos sinais porque o povo não acreditava nele, o povo não tinha fé. Mas aqueles que estão sendo enviados, estão levando a palavra, estão libertando das mãos do demônio, dos braços da morte, muitas vidas. Estão levando para a salvação muitas vidas. Basta a nossa parte, que nós ouvimos a palavra, vamos nos converter, vamos crer no Evangelho. Vamos ver que o Senhor Jesus está nos chamando para servi-lo. Neste mundo, nesta vida, com saúde ou sem saúde, nós temos um tempo de vida aqui. E depois que acabar esse tempo, nosso tempo, muitos até abreviam
o seu tempo aqui na terra fazendo coisas que não convêm, desagradando a Deus, desafiando a Deus e tentando a Deus muitas vezes, fazendo coisas que não podem, que não deveriam fazer porque correm risco de vida e fazem por esporte, por acharem bonito. Não está certo isso, precisa tomar cuidado. A vida é preciosa e não é mais nossa, nós somos de Deus. Então alguns até abreviam seus dias sobre a face da terra. Mas com saúde ou sem saúde, vejo aí pessoas, olha, fulano fez 100 anos de idade, 102, 110. Outros vejo que falecem com 18, com 15, com 40, com 60. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, tem seu dia, tem seu momento. Mas nós não temos que olhar para isso, nós temos que ver a nossa condição. Eu tenho saúde? Eu estou com um probleminha aqui, uma dorzinha ali, mas você pode servir a Deus com alegria, confiar no Senhor que Ele é contigo? Sim, posso. Então você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, minha irmã. Dê testemunho que o Senhor é contigo. Mas é a dor que eu tenho na coluna, a dor que eu tenho nos braços ou nas pernas? Por causa disso você não vai crer em Deus? Por causa disso você vai achar que Deus já perdeu o poder dele? Ou que teria perdido o poder dele, que é impossível uma coisa dessa? Ou que Jesus mentiu, que os discípulos dele não tinham poder para levar a salvação, para levar o evangelho, para levar a vida eterna adiante? Sim, tem poder até hoje. Todos os enviados têm poder. Nós é que ficamos olhando para as coisas materiais. Nós é que ficamos colocando barreiras, impedimentos para o nosso próprio caminhar, impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Estamos falando de doença, você já pensou no remédio? Mas eu não posso parar de tomar tal remédio, eu não posso parar de fazer tal coisa. Mas então você confia no remédio? Isso é pecado? Não, é a tua fraqueza. Nós não temos fé, então não temos. Precisamos a cada dia aprimorar a nossa fé, saber que as palavras que ouvimos vêm do alto, vêm de Deus. Que nós fomos enviados por Jesus Cristo, nem todos, mas muitos são, verdadeiramente. Mas essa doutrina é diferente daquela doutrina, aquela igreja é maior do que aquela outra, e igreja não é igreja, irmão, você é a igreja. Nós temos um costume muito ruim, no mundo existe esse costume de falar igreja, um templo que foi construído por homem, aquilo é uma construção. Lá na Europa estamos vendo os templos que antigamente era para a glória de Deus e para a transmissão da palavra de Deus, para o ensinamento da palavra de Deus, se transformando em bares, em lugar de reuniões carnais, porque o povo está abandonando a fé, a apostasia está entrando, e o que se faz com essas construções? Fazem hotéis, e fazem bares, e lugares de reunião, de prazeres carnais, mundanos. Não é de Deus. Essa construção é do homem. O homem faz, embeleza e fala, venha aqui, venha neste grande templo maravilhoso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deixa Deus habitar em tua vida. Deixa Jesus fazer a obra que Ele quer fazer em ti. Ele quer te curar de todas as tuas dores carnais, humanas. Quer te dar vitória. Tem um preço para isso? Tem. Um preço muito alto. Só que Ele já pagou esse preço com o sangue dEle, com a vida dEle. E Ele diz, agora é de graça. Eu te dou de graça a vida eterna. O que tem mais maravilhoso do que ter a vida eterna com Deus? Sem doença, sem morte, sem divisão, sem separação. É essa bênção que Ele quer que você receba. Não se deixe levar pela tua fraqueza carnal. Nós, por mais fortes que somos, nós sempre temos alguns probleminhas. O apóstolo Paulo, quantas vezes deve ter orado por Timóteo? E depois aconselhou Timóteo, não beba só água, não. Mistura um pouco de vinagre, um pouco de vinho na água, por causa das tuas frequentes enfermidades do estômago. Mas será que Paulo não orou para Timóteo? Claro que orou, mas não tinha condições de ficar curado, porque a sua fé não chegava até ali. E assim é com muita gente, mas nem por isso você está abandonado. Nem por isso Jesus te deixou para trás. Nem por isso você negou a Jesus e não pode negar a Jesus. Dê testemunho de Jesus. Mas você aí está aí todo enfermo, todo dolorido e ainda confia nesse Jesus. O que foi que a mulher de Ló falou para ele? De Jó. Blasfema aí, ofende esse teu Deus e morre.
E o que ele disse? Você fala como uma louca, eu não vou fazer isso jamais. E todo estrupiado, arrebentado, cheio de ferida. Sim, estava lá todo destruído. De jeito nenhum, eu vim nu e vou nu. Vim nu para o mundo e vou nu de novo, saio do mundo. Que fé, que maravilha. A dor dele é maravilhosa? Não, nós não queremos passar dor, tristeza, morte, sofrimento, lutas, enfermidades. Eu não quero, de jeito nenhum. Eu acredito que você também não queira. Quem que quer passar uma coisa ruim assim? Eu quero só bênção, maravilhas. E o que o Senhor Jesus oferece? Tristeza, dor, separação, luta? Não, ele oferece tudo isso. Bênção, maravilha, vitória, vida eterna, saúde e maravilhas e maravilhas e maravilhas. É isso que ele está te oferecendo. E tem as mãos cheias de bênçãos para nós. Vamos crer. Vamos viver o Evangelho verdadeiramente. Estou ouvindo uma voz. Vem aí o mensageiro de Deus. Está falando coisas bonitas e agradáveis. Mas é isso que o Senhor falou? Porque alegrou meu coração. Não, realmente é isso mesmo. Então amém para isso. Não, realmente não foi isso que falou, não. Então eu vou voltar aqui nas Escrituras. Eu vou ver o que o Senhor falou. Ele prometeu tudo isso, mas ele está pedindo uma coisa para mim. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Que o Senhor nos abençoe grandemente e que nós possamos ver todas as maravilhas dele já com os nossos olhos terrenos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.